Nos últimos anos, muitas pessoas têm sido negadas para o visto americano por causa de uma armadilha silenciosa que tem atingido muita gente. E o pior é que quase ninguém percebe, e as pessoas continuam errando, sem saber o que está fazendo de errado. Já que é um detalhe curioso, esse erro ele é mais simples do que as pessoas imaginam. Ele está justamente na forma como as pessoas respondem às perguntas feitas na entrevista consular. E aí tem pessoas que vão falar, não, mas eu só respondi o que me foi perguntado. Esse é o problema. O que as pessoas não sabem, porque isso foi repetido muitas vezes no passado e não funciona mais há vários anos, a gente já vem alertado, é que dar respostas curtas e secas não tem sido suficiente para poder passar confiança e você conseguir a sua aprovação do visto. Vamos falar mais sobre isso? Se você não me conhece, eu sou o Cris, eu sou o fundador da Moove e eu produzo conteúdo aqui para poder ajudar vocês. Bom, você já sabe que a entrevista é um dos momentos mais centrais em toda a aplicação. Bom, você tem a entrevista e tem a 10-160. A gente vai falando de algum visto de estudante, tem etapas anteriores também. Mas você precisa de uma 10-160 perfeita, que reflita a estratégia que você definiu da sua aplicação, e você precisa de uma preparação para a entrevista incrível. É na entrevista com o agente consular, ele vai ver o que você escreveu no formulário, ele vai ouvir o que você está dizendo e ele vai tomar uma decisão. Beleza, Cris, isso daqui todo mundo já sabe, revolução nenhuma até aqui. A questão é que as pessoas estão muito presas ainda ao que funcionava em 2015, e as coisas já mudaram muito de lá pra cá. As pessoas continuam presas aos mesmos vínculos e acham que ter um carro vai fazer elas serem aprovadas. Acham que ter uma mãe ou um pai no Brasil vai fazer elas serem aprovadas e passar a confiança de que elas vão retornar. Galera, as coisas mudaram. O perfil do brasileiro que larga a vida no Brasil para ir para os Estados Unidos, ele mudou drasticamente. Pessoas com a vida muito estruturada hoje estão largando tudo porque não acreditam no potencial do Brasil e vão viver uma vida nova nos Estados Unidos. Então o governo americano está atento a isso, ele atualizou a sua forma de olhar para essas informações, eles têm sido mais criteriosos em como que eles avaliam a pessoa. E a verdade é que a entrevista ela tende a levar de 2 a 5 minutos, é muito pouco tempo, sendo que metade desse tempo a agente consular está só digitando ali. E durante esse período eles são treinados para poder avaliar um conjunto de coisas em que se você falhar em um deles vai dar errado. Aqui está falando de postura, de como que você se comporta, da confiança que você está passando, das respostas que você deu. Tem muita gente ainda que se apoia em documentos, mas Cris, eu vou levar todos os documentos que eu tenho. Mas as pessoas às vezes não sabem que eles só olham para documentos em menos de 10% das entrevistas. Em 90% eles nem olham para isso. Então, bom, se eu tenho pouco tempo de entrevista, metade dela a gente consular está digitando. E eles não querem olhar documento. E os vínculos que as pessoas tanto falavam no passado, eles não têm mais tanta relevância quanto eles já tiveram, então o que de fato pode me ajudar a ter o visto americano aprovado? Olha, óbvio que são múltiplos fatores, mas sabe um dos que a gente mais vê? As pessoas continuam com aquela ideia máxima de responde só o que for perguntado. E aí a entrevista ela acontece mais ou menos assim. O agente consular pergunta, qual o objetivo da viagem? A pessoa, turismo. Onde você quer ir? Orlando. Quanto tempo? 7 dias. Com quem você vai? Com a minha esposa e filhos. E ele acha que tá incrível, porque fui objetivo, não incomodei o agente consular, tô fazendo tudo certinho, né? Não, você não tá. Hoje qual é a principal preocupação do governo americano? Pessoas usando vistos de não imigrantes como turista, com o objetivo de imigrar. E eles precisam então ter muita segurança de que você tá vindo para os Estados Unidos com o objetivo de retornar ao Brasil. E se eles não sentirem essa segurança, eles não vão aprovar. Só que a lei facilita essa decisão deles, porque ela coloca sob a sua responsabilidade o dever de provar que você não é um imigrante, que a sua intenção é realmente de retorno ao país de origem. Ou seja, não é que você entra na entrevista já semi-aprovado e é só não fazer besteira que você continua aprovado. Ao contrário, você já entra com um pezinho na negativa e você precisa conquistar a confiança para conquistar a aprovação. Então, é óbvio que o assunto é muito mais complexo do que isso e os clientes da Moove Vistos são instruídos assim com profundidade em relação a isso, mas saiba que você precisa dar respostas robustas, tem os elementos que o governo americano precisa ver para poder ter confiança e te aprovar. O que isso significa? Que você precisa entender dentro do teu perfil quais são os elementos mais fortes, o que você consegue trazer que gere confiança e você precisa conseguir encaixar isso nas diferentes perguntas que vão ser feitas. Sabe qual é a dificuldade? É que você não sabe exatamente o que ele vai perguntar. Tem dezenas de possíveis perguntas que são feitas em entrevistas. Os nossos clientes sabem. Mas você não tendo essa certeza e não tendo controle sobre isso, precisa estar preparado para colocar seus elementos mais fortes do jeito que der, encaixado nas perguntas, óbvio, de uma forma lógica e com contexto. Porque você odiaria ter um ponto super forte no teu perfil e que estava esperando aquela pergunta maravilhosa, mas ela não veio, e aí você recebeu a negativa e ficou frustrado porque não teve a oportunidade de falar o que você entende e mostraria para ele que a sua intenção é verdadeira. Se você estiver pensando em aplicar para o visto americano, fica com esse meu conselho. Não dê respostas monossilábicas. Conta um pouco mais. Você não precisa ser super prolixo e passar 1 minuto e meio falando, até porque você vai ser cortado e eles não tem tempo para poder ouvir tantas coisas assim. Mas você precisa ser assertivo e pegar aqueles pontos-chave para poder conectar e dar ao agente consular os elementos para que ele sinta confiança. Elabora um pouco mais a resposta.
Ao invés de dar uma resposta de 2 segundos, estende ela para 12, 13, 15 e eventualmente já responde a 2 ou outras 3 perguntas que ele poderia fazer. Faz com que ele pergunte coisas que você não falou ainda. E aumenta a chance de que ele vá avaliando vários elementos diferentes que vão compondo na cabeça dele o teu projeto e que vão aumentando a chance dele entender que a sua intenção ela é boa e de que ele acabe aprovando o seu visto. Mas lembra, você precisa parar e planejar isso daqui com antecedência, porque tentar fazer isso no improviso na entrevista não é fácil. Não basta só você estar falando a verdade. Você pode falar a verdade, mas ficar nervoso, explicar de uma forma ruim, explicar de uma forma prolixa. Então você precisa ser muito intencional na sua preparação. Então planeja as perguntas, lista tudo que pode ser possivelmente perguntado para você. É difícil fazer isso sem ter acesso a tantos dados como nós temos de milhares de aplicações anteriores, mas tenta fazer uma listinha do que pode ser perguntado, pensa em como que você vai responder e como que você consegue encaixar os argumentos independente de qual pergunta que surja. E é óbvio, né? Esteja preparado para perguntas que te coloquem contra a parede, que sejam capciosas, que possam te pegar desprevenido, porque isso muitas vezes, para as pessoas que estão tentando enganar o agente consular, esse é o momento em que eles pegam isso e fazem com que a pessoa tenha o visto negado. Isso é porque é legal, tem uma nova solução que pode resolver isso daqui para você de forma completa. Você está acompanhando esse vídeo, talvez você conheça a Move, nós somos os principais especialistas em aprovação de vistos americanos no Brasil, mas a gente acabou de lançar uma coisa que vai revolucionar o mercado de aplicação de vistos. Nós lançamos a nossa inteligência artificial, que ela se alimenta dos dados de milhares de aplicações anteriores para poder preparar os nossos novos clientes para a entrevista. Isso significa que a IA ela vai servir a sua aplicação em todas as etapas, na parte da estratégia, na parte da 10-160 e também na parte da simulação de entrevista. O seu Visa Manager ele vai analisar vários documentos seus com a ajuda da inteligência artificial para encontrar padrões em clientes anteriores que foram aprovados, listar o que é ponto positivo, o que é negativo, e ele vai usar aquilo ali como insumo para poder te conduzir e direcionar a sua preparação. Óbvio, tudo sempre falando a verdade. Quando você chegar na parte da simulação de entrevista, isso é mais incrível. Você não só vai ter a simulação de entrevista da Move, que todo mundo sabe é a principal simulação do Brasil, nenhuma empresa faz nada nem perto do que a gente faz, mas agora, além da simulação, você vai ter a possibilidade de fazer algumas simulações com a nossa inteligência artificial. Então ela vai pegar o teu perfil, ela vai criar entrevistas hiperrealistas, super personalizados para sua realidade. E olha, já te aviso, ela não é fácil não, tá? Ela pega pesado, vai te colocar contra a parede, vai te preparar de uma forma que, sem ter vivido isso, é impossível você entender o quão relevante, quão importante isso vai ser para sua jornada. Então se você quer ter a ajuda da Move, não importa qual visto que você esteja aplicando, se é de estudante, se é de turismo, clica aqui no botão da descrição e fala com o nosso time, preenche formulário rapidinho que a gente vai conseguir te ajudar. É literalmente a maior revolução que já foi feita nesse âmbito de aplicação para os vistos americanos. E o melhor é você saber que você vai poder fazer tudo sempre com a verdade, mas você vai usar muita estratégia para suportar a sua aplicação. E quer uma novidade melhor? Saiba que no mês de dezembro, exclusivamente, a maior garantia que nós já demos esse ano de 2025 está sendo oferecida. A nossa confiança em te levar para a entrevista com a sua melhor versão ela é tão grande que nós estamos dando para os nossos clientes do visto de estudante de inglês e do visto de turismo 2 anos de garantia. Funciona assim. Se você for para a entrevista e não for aprovado de primeira, que é o objetivo, mas a gente não tem como controlar, você sabe que você tem a nossa ajuda durante 2 anos do início do contrato para poder reaplicar quantas vezes você quiser, sem ter que pagar nada mais para a Move. Você vai pagar a taxa do governo, vai ter a nossa ajuda e vai para a entrevista. Isso para vocês verem o quão confiantes nós estamos na capacidade que nós temos de preparar vocês, tanto com a nossa mentoria personalizada, quanto com a nossa nova inteligência artificial que vai mudar esse mercado para sempre. Então, se você não fez isso ainda, vai lá e clica no link da descrição e fala com o nosso time, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu sou o Cris. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Mas olha, tem uma dica importante aqui pra vocês. Tem gente que não sabe ainda quanto de grana você precisa ter para poder aplicar para o visto americano com chances reais de aprovação. Então, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso. Ele tá aparecendo aqui na tela. Clica lá e assiste, porque vai te ajudar demais na sua preparação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.